com mais informações sobre a apuração dos votos na Turquia. A perspectiva é de realização de um segundo turno, não é, Priscila Asbeck? Bom dia. Exatamente, Colombo. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Inclusive, os jornais locais estão dizendo que o resultado final deve sair em cerca de 2 horas, por volta das 9 horas do horário de Brasília, já que alguns votos que chegam do exterior ainda estão sendo apurados. Então, as eleições provavelmente devem ir para o segundo turno, porque o candidato que está liderando as apurações parciais, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, não conseguiu mais de 50% dos votos para levar o seu terceiro mandato já no primeiro turno. Vale falar que as pesquisas apontavam que o candidato da oposição, o Kemal Kılıçdaroğlu, seria o vitorioso desse primeiro turno. Já havia uma expectativa de que as eleições fossem para o segundo turno, mas as intenções de voto apontavam Kılıçdaroğlu com 49% das intenções de voto contra 43% de Erdogan. Portanto, Erdogan sai vitorioso desse primeiro turno porque superou as expectativas, então, das pesquisas. Essa eleição, ela é vista como um grande referendo sobre o longo mandato de Erdogan, que entrou no poder em 2003. Em 2003 ele entrou como primeiro-ministro, em 2014 ele se tornou presidente e em 2017 ele promoveu um referendo que levou à abolição do cargo de primeiro-ministro e também do sistema parlamentarista e trouxe mais poder ao presidente. Por isso também Erdogan é criticado por ser um líder considerado autoritário. Ao mesmo tempo, especialistas dizem que a Turquia não funciona nem como uma democracia plena, nem como uma autocracia plena. Ficaria ali no meio do caminho. E Erdogan enfrenta um grande desafio, o maior desafio da sua carreira política. Deve ser a primeira vez que ele vai disputar um segundo turno. Nas outras 2 eleições ele venceu já no primeiro turno e isso é atribuído à crise econômica do país. A Turquia chegou a ter uma inflação que passou de 85% no ano passado, agora está em 43%, mas ainda assim o poder de compra da população caiu muito. A lira turca, a moeda usada na Turquia, perdeu 76% do valor nos últimos 5 anos, então há uma insatisfação econômica muito grande e também social. Um outro ponto também que agravou a situação de Erdogan foram os terremotos que aconteceram em fevereiro, que deixaram mais de 50 mil mortos na Turquia, porque há um questionamento sobre a responsabilidade do governo, se o governo teria sido leniente com as fiscalizações de construções de má qualidade que poderiam ter amplificado a tragédia. Então, esses 2 fatores, crise econômica e terremotos, são fatores que explicam o avanço da oposição no país. E se houver uma transição, se Kılıçdaroğlu vencer as eleições, o que acontece é que deve haver uma transição muito forte, tanto da política interna quanto da política externa da Turquia. Na política interna, há uma expectativa de que Kılıçdaroğlu, que faz parte de uma aliança de 6 partidos de centro-esquerda, ele faça políticas que avancem no sentido de mais liberdade democrática. Na política externa, ele deve se diferenciar de Erdogan se vencer essas eleições que estão muito apertadas, porque a Rússia hoje é um importante aliado da Turquia. A Turquia tem uma dependência energética muito forte da Rússia, aumentou essa dependência energética e Kılıçdaroğlu já deu sinalizações de que quer flertar mais com o Ocidente, mas vai ter que enfrentar essas possíveis limitações aí por causa dessa dependência energética. Então, é uma eleição que o mundo todo está de olho, até porque a Turquia faz parte da OTAN, é um importante aliado da OTAN, então uma expectativa grande sobre esse pleito. Volto com você, Colombo.